Olá, gente. Nós somos do grupo 5 Time Sharing. Esses são os membros da equipe. Agora para a apresentação. Introdução. Bom, os sistemas Time Sharing surgiram com o aparecimento dos terminais de vídeo, que são denominados terminais burros, que permitiam ao usuário compartilhar à distância o uso dos recursos do computador, possibilitando interação com os usuários. O termo time sharing é o tipo de processamento onde o sistema operacional implementa uma técnica de partilhar o uso da CPU por intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo é denominado time slice. Agora falando da história do timeshare, a ideia do timeshare ela surgiu na metade dos anos 60. Eles estavam gigantes e caros computadores da época, mas atingiam uma grande velocidade de processamento. Se mostravam ineficientes em aproveitar o caro tempo de cálculo. Então, viu-se que para tirar o melhor proveito do carisma do processamento computacional, era necessário executar vários processos paralelamente. Então foi aí que, em 1972, o cientista da computação americano Robert lançou uma base teórica da arquitetura para sistemas computacionais virtuais. No mesmo ano, a IBM lançou um mainframe capaz de executar simultaneamente diferentes sistemas operacionais. O sistema 370 da IBM foi o primeiro computador comercial inteiramente projetado para virtualização. Aqui nesse esquema, vemos o funcionamento do timeshare, onde o computador central compartilha a sua memória, o processador, seus periféricos com outros usuários, certo? Onde cada parte do programa dos usuários são processados essa impressão que a consegui dar, né, de forma paralela. Mas o sistema operacional aloca uma parte do tempo processador para cada programa. E o usuário não consegue perceber isso. Bom, nesses slides podemos ver a linha do tempo dos sistemas operacionais. Podemos ver que o time share veio depois da multiprogramação. E aqui um dos principais sistemas operacionais que utilizam o time sharing. Agora, esse fala como funciona o processo de executar um programa, né? Bom, no início, ele espera o job, que é o programa. Aí, assim que ele recebe o job, ele recebe o prog, que é a parte do código do programa. Depois de executar essa parte, ele vê os dados que são utilizados no prog. Depois de executados isso, lidos e executados, ele espera o fim, coloca no disco tudo e termina o programa e passa para o próximo. Bom, agora eu vou falar sobre as características do time sharing. A capacidade de tempo de processamento da máquina é dividida entre múltiplos usuários. Essa é uma característica do time sharing que permite que usuários nesse tipo de processamento é um processamento dinâmico, onde os usuários dividem esse processamento. E o que acontece é que os jobs são divididos entre a memória e o disco. Assim, os processos eles são alternados de uma forma que o usuário tem uma percepção de que os processos estão sendo executados simultaneamente. Mas, na verdade, o que acontece é que essas trocas são muito rápidas e não são perceptíveis no ponto de vista do usuário. Todo esse processamento ele é feito online. E como que o usuário
ele interage com o sistema? A sua principal característica é que o usuário ele interage com o sistema através de vídeo, teclado e mouse, os periféricos de entrada e saída. O sistema operacional aloca uma fatia de tempo do processador. Então, o processador ele vê qual fatia do processo é mais importante para ele alocar esse tempo. Outra característica é que não é só o processador que é compartilhado no timeshare, mas também a memória e os periféricos, que são compartilhados. E todo esse controle de prioridade que eu tinha dito é feito pelo sistema operacional. Como eu disse no slide anterior, dá uma impressão de que a impressão do sistema é que está sendo dedicado somente ao usuário, mas como a velocidade das trocas de tempo é tão rápida que não é perceptível do ponto de vista do usuário. Outra característica é que o timeshare é um sistema multitarefa, multiprogramado. Ou seja, os recursos são alocados de modo dinâmico entre os programas de acordo com o nível de prioridade. E as tarefas são executadas sequencialmente. Agora eu vou falar algumas vantagens do timeshare. Como já foi dito, ele é um sistema multitarefa, fornece a resposta muito rápida e ele evita a duplicação de software, reduz o tempo ocioso da CPU, que ele vai definir cada fatia de tempo de processamento para cada job. Bom, agora nós vamos falar sobre as desvantagens do timeshare. Em primeiro lugar, problemas de confiabilidade. Como são várias pessoas utilizando o mesmo hardware, apesar de não ser o mesmo sistema, ainda há problemas de integridade dos dados, questão de segurança, integridade de programa e dados do usuário e problemas de comunicação de dados. Volta no mesmo problema, são várias pessoas utilizando o mesmo hardware, então há perda de comunicação, há perda de informações em meio a essa enorme quantidade de pessoas utilizando o sistema. Agora, um exemplo de uma pessoa utilizando um sistema de timeshare nessa universidade, como vocês podem ver, são vários usuários utilizando máquinas diferentes, ou seja, dá a impressão de que cada um está utilizando a sua própria máquina, quando que na verdade não, eles estão usando apenas um sistema diferente. Todos estão conectados ao mesmo hardware. Agora, a questão de segurança, que esses processos da máquina poderiam interferir com os outros, fazendo com que outros usuários vissem informações de usuários que não poderiam ser vistos. Para isso, foi necessário implementar políticas de privilégios para cada processo, para que um não interferisse no outro. Bom, agora eu vou comparar lotes com tempo compartilhado. O principal objetivo de cada um dos dois é diferente. Um é maximizar o processador e o outro é minimizar o tempo de resposta. Também muda a fonte diretiva do sistema operacional. Um é um job control e o outro são comandos via terminal. Também o que muda é que no batch multiprogramming, o tipo de dado é enviado de maneira serial. Já no timeshare é enviado de maneira paralela. Então possui um tempo de resposta muito menor do que o batch multiprogramming. Aqui é um esquema mostrando como funciona o timesharing. Como é possível ver que vários usuários na verdade, usam o mesmo sistema operacional e esse sistema operacional é compartilhado com todos eles. Então aqui tem os caminhos que levam para a pasta de usuários, para as configurações, os terminais, a memória, o processador, e todos eles são conectados apenas a um hardware, que é o que dá a impressão de que todos estão usando vários computadores, mas na verdade estão usando apenas com um hardware só. Com isso chegamos à conclusão de que todas as memórias periféricas são compartilhadas. Tenho-se a impressão de que o sistema é dedicado ao programa, é dedicado somente a um usuário, o que não são vários usuários. Permite a interação com o usuário e tem uma implementação muito complexa, eliminação dos terminais burros. E esse sistema de tempo compartilhado permite comunicação constante entre o usuário e o programa. E cria a ilusão de que a máquina sempre está disponível em qualquer processo. Tem uma impressão de que ela é multiprocessadora, ela tem várias tarefas, multitarefadas. Então, isso nada mais é do que uma extensão lógica da multiprogramação.